em uma forma que é uma mistura de formas físicas, né? A forma aerossol, ela é tanto líquida quanto gasosa. Então, ela acaba tendo duas fases ao mesmo tempo. Então, ela entra como uma forma especial, se a gente for pensar. Se quando a gente vai olhar a classificação de formas farmacêuticas, nós temos formas sólidas, nós temos formas líquidas, semissólidas, gasosas, e aí a gente tem as formas especiais e o aerosol ela se encaixa dentro de formas especiais. Temos também formas, como é que eu posso colocar para vocês? Diferenciadas, que aí normalmente envolvem alimentos, mas como forma especial, o aerossol ele é um clássico. E é interessante para a gente porque acaba sendo uma forma possível de manuseio e da gente ter alguma atividade, quando a gente vai pensar a nível medicamentoso, o aerossol ele é muito usado para formas tópicas, que como eles, para a gente conseguir ter essa forma, a gente acaba precisando de uma partícula muito refinada, a gente consegue ter uma boa permeação para formas tópicas, e também por ele ser uma forma pressurizada, né? A gente vai já entender um pouco mais sobre isso. Acaba que para a gente também é bem interessante para formas nasais ou orais mesmo, por exemplo, as bombinhas de asma, elas são interessantes porque elas saem com uma certa velocidade, uma certa pressão e que conseguem permear muito nos pulmões, conseguindo chegar lá em regiões mais profundas, mais lá, mais chega em extensões mais profundas do pulmão. Então é bem interessante também, tá? Então é uma forma muito usada na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos, tá? Na manipulação ela é bastante usada, professor. Então, é uma forma que é difícil da gente conseguir manipular, exatamente por a gente ter essa questão da pressurização, que a gente precisa de um equipamento especial, de uma estrutura de segurança, porque existe o risco no momento do manuseio, no momento em que a gente está produzindo essa forma. Então, a manipulação normalmente não trabalha com a manipulação dessas formas, tá? A gente, às vezes, quando tem uma farmácia de manipulação que tem uma forma aerossol no seu mix, é muito provável que ela esteja trabalhando com a dispensação de algo que já veio para ela da indústria, tá? Então, a gente tem essa questão, ok? Imagino que vocês estejam vendo essa foto, essa imagem, esse desenhinho, para a gente ele é bem interessante, porque dá para a gente dar uma observada nessa forma de fato, tá? Colocando aqui a canetinha para a gente poder riscar. Isso aqui é uma forma aerossol mais clássica, tá? A embalagem é importante que a gente entenda e comece a perceber ela. Como eu falei, essa forma aerossol, ela é uma forma que a gente chama de forma farmacêutica especial. Por quê? Porque, como eu falei, ela tem duas formas físicas ao mesmo tempo. Como assim, professora? Ela tem duas formas físicas. Dentro dessa forma, nós temos tanto uma forma farmacêutica líquida, quanto uma forma farmacêutica gás, convivendo ali em conjunto. Porque pensa só, vamos pensar classicamente, eu sei que não é, quando a gente pensa não é um medicamento, lógico, mas é um exemplo de aerossol e que a gente tem contato quase todo dia, quase todo mundo tem contato, que é o desodorante. Pensa lá no desodorante que você usa. Então, quando você aperta o botão para acionar esse desodorante, sai o que dali, né? Sai gás, né? A gente percebe quando vai fazer uso que fica gelada ali naquela região, né? E a gente tem uma forma líquida. Dependendo do cosmético, às vezes sai pó também junto. Alguns cosméticos, eles misturam líquido e pó, como se tivesse uma suspensão ali dentro, tá? Então, por isso que eu falei anteriormente, é uma forma que a gente chama de forma especial, por isso, porque ela envolve diversas, a gente tem várias formas físicas em conjunto. Mas um ponto que é muito importante e que classicamente ela é uma marca dessa forma farmacêutica que a gente precisa de fato ter bastante atenção
é com relação ao gás, tá? Sem esse gás, nessa forma, a gente não conseguiria retirar o produto que está ali dentro, tá? Por isso que eu falei anteriormente que essa forma, ela é uma forma que a gente chama de pressurizada, tá? Ela é uma forma pressurizada, porque eu preciso ter pressão ali dentro para essa embalagem funcionar, para que esse produto ele consiga ter o seu acionamento. Então vamos entender aqui basicamente o que é que nós temos. Nós vamos ter uma fase onde eu vou ter, isso como eu falei, eu estou falando mais clássico, mas existem algumas variações que a gente vai falar mais na frente. Mas classicamente nós vamos ter a parte que teria o medicamento ou o produto cosmético ao qual ele está relacionado, que é uma fase mais líquida, tá? E nós teríamos fazendo pressão nessa fase líquida, dentro da parte dos ingredientes ativos, uma fase que é gasosa, que é gás, tá? Qual é a responsabilidade desse gás bem aqui? Manter a pressão dentro dessa forma. O que acontece? Quando a gente vai fazer essa forma farmacêutica, existem algumas formas da gente conseguir montar essa embalagem, a gente vai entender um pouquinho mais hoje, mas basicamente nós vamos colocar o medicamento ou o cosmético ali dentro e depois eu venho injetando gás, tá? Eu posso injetar esse gás, se eu tiver já a estrutura dessa embalagem, através desse tubo, tá? Ou da estrutura que nós tivermos, ou uma outra possibilidade que nós temos é o acréscimo desse gás sobre uma pressão tão grande que o gás ele fica liquefeito, tá? Então, eu posso também colocar um gás liquefeito ali dentro, ok? Então, vou repetir. A gente vai ter, na montagem dessa estrutura, na montagem desse medicamento ou cosmético, né? A gente vai deixar isso já logo muito claro. A gente vai colocar o produto que a gente quer veicular, né? O produto, o fármaco ou o cosmético, tá? Juntamente com um gás que vai ter por função aí manter a pressão dentro dessa embalagem. Como a gente vai colocar ele numa quantidade bem grande para manter a pressão, logo que ele é colocado e fechado nessa embalagem, a gente precisa colocar uma quantidade ao qual a gente consiga manter aqui dentro uma certa pressão. Tanto que a quantidade chega num ponto que, além de gás aqui nessa região, vamos dizer assim, de cabeça, essa região solta, além de gás aqui, nós também vamos ter uma pressão tão grande nas paredes do frasco, entre essas partículas, a gente vai ter uma pressão tão grande que esse gás vai acabar se liquefazendo também. Então, eu tenho gás liquefeito aqui junto do produto, ok? Então, nessa fase líquida, além do medicamento, além do cosmético, do insumo ativo que nós temos, tá? Eu vou colocar aqui como ativo, só para a gente dar aquela relembrada, tá? Além do ativo, eu vou ter o próprio gás na forma líquida. Por que isso é importante? Vocês vão já entender por que é importante que a gente tenha essa clareza bem aqui, tá? Então, eu tenho ativo e gás. Além disso, nessa região vazia, entre aspas, né? Fazendo pressão nessa embalagem e no líquido, eu tenho o gás, tá? O gás propelente que a gente decidiu trabalhar, tá? Vou colocar aqui gás propelente, para a gente já lembrar de alguns termos que vão ser falados durante o dia. Propelente. Então, eu vou ter um gás propelente e nessa região líquida o ativo mais esse gás propelente, só que liquefeito, tá? Então, vamos entender basicamente como é que vai ser essa forma. Depois que eu coloco meu ativo, meu gás, deixou isso muito bem fechado, a gente vai entender a forma que isso é feito depois, não se preocupam. A gente vai ter nessa região aqui, como eu falei, de cabeça, eu vou ter esse gás pressionando as paredes, pressionando a própria embalagem, né? E pressionando esse líquido. A pressão aqui é tamanha que, além desse líquido
ele ficar nessa região, esse gás, esse líquido com gás, lembra que nessa região líquida eu tenho gás e gás liquefeito junto com o meu ativo, e a pressão é tamanha que o meu líquido ele fica aqui subindo por esse tubo, tá? E ele mantém pressurizando essa região aqui da gajeta, essa região realmente da válvula, tá? Então, isso aqui mantém, eu tenho líquido o tempo inteiro pressionando essa região aqui da válvula. A partir do momento em que eu aciono essa válvula, eu libero, eu abro espaço aqui e, como eu falei, eu tenho um líquido pressurizado, um líquido que está levando pressão e que está doido para sair, que está doido para vazar dessa embalagem. Então, aí ele vai ter um único caminho, um único meio de saída, que é por esse orifício da válvula, e ele vai tomar aqui o rumo de saída, ok? No momento em que há essa saída, a gente tem a saída do líquido do nosso ativo, cosmético, etc., como nós temos falado, mais o gás. Só que o que acontece com o gás quando ele não está mais levando, quando ele não tem mais essa pressão toda sobre ele, né? Porque ele está aqui na forma líquida, como eu falei, junto com o meu ativo, porque ele está levando muita pressão. Mas a partir do momento, esse gás está líquido, tá? É um gás liquefeito, como eu falei, devido à pressão. A partir do momento em que essa pressão não existe mais e ele vai para essa região do ambiente ao ser pulverizado, esse gás se expande novamente e ele volta a ficar gasoso, tá? Ele volta nesse processo de ficar gasoso e aí a gente vai ter ainda mais velocidade, porque esse líquido ele sai com uma certa velocidade por estar sendo pressurizado, e a gente tem a expansão desse gás logo de imediato. Eu não sei se já aconteceu com vocês, muito provavelmente, quando a gente usa o desodorante, por exemplo, e você vai passar o desodorante, você sente aquela forma gelada. Na hora que você passa, você sente um geladinho, né? Por que esse geladinho? Porque quando a gente vai utilizar esse desodorante, o gás na hora de sair, ele sai ainda líquido. No momento em que ele entra em contato com a nossa pele, ele rouba calor da nossa pele para se expandir, para auxiliar nesse momento de expansão dele, tá? Além da ausência de gás, esse calor ajuda também. Então, por isso a gente sente essa refrescância da forma. Formas aerossóis normalmente são refrescantes por essa questão, tá? Inclusive, por exemplo, você vai usar aqueles anti-inflamatórios na forma spray, você sente a refrescância porque tem mentol, por exemplo, na composição? Sim, mas essa forma por si só, por essa questão desse gás sair junto com o nosso ativo, no momento de se passar esse produto, a gente sente esse geladinho, exatamente por esse roubo de calor da nossa pele, tá? Então, isso também ocorre. Por isso que ocorre no desodorante, ocorre em outras formas também quando a gente trabalha nessa questão do aerossol, ok? Trancos até aí. Deu para entender um pouquinho do que seria essa forma, então? A forma aerossol, como eu falei, uma das grandes características é que, além do ativo, um dos grandes recipientes que nós vamos ter é a questão do propelente, tá? O propelente, vou colocar bem aqui do lado, propelente, ele é um gás, né, que é utilizado para manter essa forma sob pressão. Professora, mas você falou que é de difícil manuseio, é de difícil manipulação. Por exemplo, na manipulação sozinha, você às vezes não consegue fazer. Você precisaria de estrutura de indústria, por exemplo, para manusear alguns desses ativos. Então, por que que se decide, por que que se opta, por exemplo, por uma forma como essa? Primeiro ponto, como eu falei, ela é uma forma especial e você acaba agregando o valor do teu produto por estar nessa forma, tá? Esse é um ponto. Normalmente, para a gente conseguir ter essa vazão desse gás, a vazão desse produto,
O ingrediente ativo que nós acrescentamos aqui também, ele precisa ser bastante fino, bastante refinado. Por quê? Porque para ele conseguir sair do orifício sem entupir, a gente precisa de uma forma muito refinada. E por isso, por ele ser bastante fino, ele dá uma boa permeação e a gente tem uma atividade mais intensa, mais rápida. Isso, por exemplo, para anti-inflamatórios, analgésicos, a gente percebe muito essa ação, tá? Isso é bem interessante e dá um diferencial para esse produto, certo? O que mais que nós temos? Como eu falei, depois que eu montei isso daqui, depois que eu montei essa forma, gente, não tem como mexer com o que está aqui dentro sem que libere esse gás. Não sei se vocês percebem isso. O que eu falei logo que quando eu falei que existe a montagem desse produto? A gente vem colocando o nosso ingrediente ativo. A partir daí, dependendo da técnica que é utilizada, a gente vai discutir mais na frente. Eu venho colocando esse gás propelente, ou eu venho colocando ele na forma gás e colocando muita pressão para que essa embalagem ganhe pressão, ou eu venho colocando esse gás de forma liquefeita, por diversas técnicas a gente ainda vai conversar mais na frente, e fecho isso daí para ele conseguir se manter. Depois que eu fechei, acabou. Não tenho mais como colocar as coisas ali dentro, tá? Porque essa embalagem ela não suportaria, ela já está no máximo de pressão que ela suporta. Então, a partir desse momento, eu só tenho produto saindo, o que é muito interessante, porque imagina o que a gente tem como o potencial de contaminação. A gente tem contaminação do produto quando a gente vai manusear e eu vou lá e coloco o meu dedinho sujo dentro do produto. Ou então quando eu abro e fecho a embalagem e os micro-organismos que estão no ambiente vão lá e contaminam o meu produto. Então a gente acaba tendo esse processo de contaminação daquela forma farmacêutica à medida que a gente vai abrindo e fechando o produto, que a gente vai manuseando ele. E essa forma farmacêutica, ela é tão bonitinha a forma que ela é feita, que a gente não tem essa possibilidade. Por quê? Porque a gente só consegue ter saída de produto. Então, aqui dentro, acaba que a gente tem uma forma que se eu fiz de forma tomando cuidado com possíveis contaminantes, para evitar contaminação e tudo mais, é uma possível embalagem que me garante esterilidade por um tempo bem considerado, tá? Por quê? Porque eu não tenho a possibilidade de ter entrada de micro-organismos. Como eu falei, a pressão é tão grande que as coisas só saem. A gente não tem a possibilidade de entrada, então a contaminação é praticamente impossível. Então, dependendo da forma que eu faço, se eu tenho cuidado com possíveis pirógenos, se eu tenho cuidado no momento que eu estou acrescentando o meu ativo com relação a contaminações, eu posso ter essa forma estéril e essa forma estéril se perdurando por muito tempo. Então, isso é muito importante para a gente, isso é bastante interessante, tá? Então, é uma forma que provavelmente, quando a gente faz classicamente, se eu tomo cuidado, é muito provável que eu nem acrescente, por exemplo, grandes conservantes.